Olá, nesse vídeo eu vou falar se é possível uma pessoa que recebe BPC-Loas começar a trabalhar de carteira assinada. Me chamo Fernanda Diniz, é um prazer te receber aqui, sou advogada previdenciária especialista em benefícios do INSS. Então vamos lá, para começar a falar sobre essa questão, via de regra, você não pode acumular o BPC-Loas com nenhum benefício, tá? Nenhum benefício, você não pode acumular BPC-Loas recebendo uma pensão ou recebendo uma aposentadoria, a não ser os benefícios do governo, né? Um Bolsa Família você pode acumular, tá? Mas os benefícios do INSS você não pode acumular. Quando a gente fala em começar a trabalhar de carteira assinada, a resposta, via de regra, é que não pode, mas existem exceções. Essa semana mesmo apareceu um caso bem parecido aqui no meu escritório, que eu vou usar como exemplo. Se você começa a trabalhar de carteira assinada, recebendo o BPC-Loas, se você mora sozinho, obviamente você vai perder seu benefício. Por quê? Qualquer salário em carteira assinada não pode ser menor do que um salário mínimo. Então, se você está ali morando sozinho e recebendo um salário mínimo, não tem porquê você continuar recebendo o BPC-Loas. O BPC-Loas, como a gente sabe, é um benefício destinado para pessoas que vivem em situações de miserabilidade. Então, se você começa a receber ali um salário mínimo e não divide esse valor por ninguém, nenhum grupo familiar, e esse valor é destinado unicamente para você, você vai ter o seu benefício do BPC-Loas suspenso. Acontece que a gente tem situações que esse beneficiário começa a trabalhar, só que ele mora com 3 filhos, 4 filhos, e quando ele divide o valor da renda que ele tem pelo número de pessoas da família, ele ainda fica dentro ali de 1/4 de salário mínimo por pessoa, tá? E aí ele continua preenchendo o requisito do BPC-Loas. Essa semana mesmo apareceu uma cliente nossa, procurou a gente, que é cega de um olho, ou seja, ela já preencheu o requisito da deficiência. E aí quando a gente perguntou sobre a renda dela, ela falou, eu não estava trabalhando, fiquei muito tempo sem trabalhar, só que agora eu tive que procurar um emprego porque a situação apertou e eu estou com a carteira assinada no valor de um salário mínimo. Um salário mínimo na carteira, essa pessoa ela tem uma renda líquida em torno de R$ 1.100, hoje em 2024. E aí a gente perguntou, a senhora mora com quem? Ela falou, eu e mais 2 filhas. Quando a gente divide R$ 1.100 pelas 3 pessoas, né, as 2 filhas e ela, a gente tem ali um pouquinho, 10, 15 reais ultrapassando 1/4 do salário mínimo. E a gente falou para ela, olha, o INSS com certeza vai negar o seu benefício, mas a gente vai lutar pelo benefício na justiça. Na prática, a gente vê que o INSS ele é totalmente literal à lei, ou seja, se ultrapassar 1 centavo, ele não concede o benefício. Na justiça, é muito mais flexível. Essa renda ela é muito mais relativizada. E a gente consegue, fazendo provas de despesas, mostrando que essa pessoa, mesmo com essa renda, ela continua numa situação de miserabilidade, que ela tem direito ao BPC-Loas. Então, a gente explicou para essa cliente, mesmo ultrapassando ali 10, 15 reais, a gente vê vantagem em lutar pelo benefício na via judicial, uma vez que a gente vai comprovar ali os seus gastos com aluguel, com despesa, com comida, ou seja, aqueles R$ 1.100 que ela recebe, ela mal consegue viver e sustentar as filhas. Logo, ela teria sim direito a receber o BPC-Loas, tá? Então, via de regra, você não pode, mas não é certo você dar uma resposta dessa sem você analisar o contexto do grupo familiar. Se essa pessoa que começa a trabalhar de carteira assinada, ela tem ali 5 pessoas no grupo, obviamente ela vai continuar tendo direito, porque a situação do BPC-Loas fala que para ele continuar recebendo o benefício, ele precisa continuar tendo uma situação de miserabilidade. Caso o seu benefício seja suspenso, você trabalhando de carteira assinada, o que você tem que fazer? Foi suspenso e foi suspenso de forma incorreta. A sua situação é parecida com essa que eu estou relatando. Você começou com carteira assinada, porém, você tem ali uma quantidade de pessoas do seu grupo que é dividida essa renda, não era para o INSS ter cortado e mesmo assim foi cortado. O que você tem que fazer? A minha sugestão é que você procure um advogado de sua confiança para analisar o caso e buscar o seu direito na via judicial. Recorrer na via administrativa do INSS não adianta de nada. Além de ser um recurso que demora em torno de 2 anos para sair, muitas vezes a resposta do INSS vai ser de acordo com a primeira decisão. O recurso do INSS, né, a junta de recurso, vai dar uma resposta similar à primeira decisão, que é falar que a renda ultrapassou, logo você não tem direito. Na via judicial, a gente consegue discutir a questão das despesas mensais e provar que essa pessoa continua ali na questão de miserabilidade.
tá? Por fim, um ponto que eu quero relatar aqui que é bem importante é que a gente tem, salvo engano, desde 2021 ou 22, eu não me lembro, a questão do auxílio inclusão. Para estimular a pessoa que recebe o BPC Loas a voltar para o mercado de trabalho. Por que foi criado isso de uma forma bem inteligente, a meu ver? Todo beneficiário, via de regra, do BPC Loas, muitas vezes ele tem uma deficiência, que ele tem direito ao BPC, porém, ele pode continuar a trabalhar. Ele não precisa ficar necessariamente totalmente incapacitado. Ele muitas vezes ele tem uma deficiência, por exemplo, ele tem uma amputação de uma perna, mas ele pode trabalhar sentado no computador. E é uma pessoa às vezes jovem, né? Ele precisa dessa dignidade para voltar do mercado de trabalho e se sentir útil, trabalhando, se exercitando ali, fazendo suas atividades do dia a dia. O que acontecia? Ele ficava com receio de voltar ao mercado de trabalho, porque ele sabia que ele poderia perder o benefício. E aí ele ficava ali, uma situação muito parecida com os benefícios do governo, que é aquela família que recebe o Bolsa Família, fica tendo vários filhos, ou então ele não volta a trabalhar porque ele sabe que se ele voltar a trabalhar, ele vai perder o benefício dele. Uma situação muito parecida. O que o governo fez? Ele criou o que a gente chama de auxílio inclusão, que é para estimular esse beneficiário, mesmo recebendo o BPC Loas, ele voltar para o mercado de trabalho. O que acontece numa situação dessa? Ele passa a ter uma redução do valor do benefício do BPC Loas, tá? Ele não perde o BPC Loas, ele passa a ter uma redução e ele pode começar a trabalhar. Isso vai ser analisado de uma forma bem individualizada ali no caso do INSS. É importante ficar atento. É também importante ter um advogado para te auxiliar nesse caso, para analisar o seu caso. Como é um benefício muito recente, o INSS tem feito muita confusão sobre isso, tá? Ele acaba suspendendo o BPC Loas de uma forma geral. Então é importante você ter uma análise de um advogado da sua confiança para ver se foi certa ali a análise do INSS. Mas é possível, tá? Isso é uma questão paralela do que a gente falou no início do vídeo, que se você volta a trabalhar com carteira de trabalho, não necessariamente seu benefício vai ser suspenso. Se for suspenso, você tem que procurar um advogado para saber o que você vai fazer. Se foi suspenso de forma incorreta, a gente tem que entrar com mandado de segurança, que é um processo judicial, para você voltar a receber, tá? Se foi suspenso de forma correta, aí realmente não tem o que fazer. Ou você para de trabalhar e volta a receber o benefício, ou você aceita e fica recebendo a sua renda, né? Continua trabalhando. Agora, se você deseja continuar recebendo o seu benefício do BPC Loas e deseja voltar ao mercado de trabalho, existe a possibilidade do auxílio inclusão, como eu falei. E isso deve ser analisado o caso concreto, tá bom?